Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Eu queria te perguntar sobre rádio. Bom, a gente estava mesmo falando aqui do sucesso do programa que você faz lá com o Pretzel, com o Capelani e tudo mais, que é uma delícia de ouvir, tem dado uma boa resposta de audiência e tudo mais. Mas a gente se pergunta muito isso porque a gente andou reparando com a ascensão de outras mídias, como da internet e tudo mais, e a acessibilidade, inclusive, para isso, uma dúvida com relação ao que seria o futuro do rádio. Essa dúvida já te pegou em algum momento e hoje foi por um caminho menos apocalíptico do que a gente achou que iria? Então, o rádio já passou por esse questionamento em diversas oportunidades. Quando surgiu a televisão, decretaram a morte do rádio. E o rádio não só não morreu, como se fortaleceu, se reinventou e seguiu. Depois, quando surgiu a internet, também disseram que o rádio ia morrer porque a internet ia matar o rádio, a velocidade da internet era maior do que a do rádio, ia acabar com o rádio. O rádio não só não morreu, como se fortaleceu também e usou a internet como uma ferramenta para potencializar essa força do veículo. Depois com as redes sociais a mesma coisa. As redes sociais agora, porque está tudo junto ali, tem imagem, tem áudio, a televisão vai sofrer, o rádio vai sofrer, vai acabar. Não. O rádio incorporou também as redes sociais no seu dia a dia, no cotidiano. O que a gente está fazendo aqui agora nada mais é do que rádio. É isso, com imagem, não é? Com imagem. Então hoje nós temos imagem na rádio também. A rádio também YouTube, né? se adaptou com o YouTube, com essas ferramentas. Então o rádio não vai morrer, o rádio vai sempre sobreviver e fortalecido, porque incorpora essas tecnologias no seu dia a dia e oferece tudo isso numa plataforma só. Eu sei que os jovens muitas vezes têm dificuldade em ouvir rádio. Eu vejo lá em casa, pelos meus filhos, que eu forço muito eles a ouvirem rádio junto comigo. Quantos e eles ouvem. Não, meus filhos já são adultos, minha filha tem 30 anos e meu filho 25. Eles ouvem rádio comigo, aprenderam a ouvir rádio comigo. E eu sei que os jovens, eles vão ouvir rádio mais à frente, mais adiante, né? Eles têm dificuldade, essa geração agora, de ouvir rádio. Mas mais adiante eles vão adquirir esse hábito. E esse é um desafio para a gente, né, de fazer com que o público mais jovem ouça a rádio. É um desafio para a gente, na linguagem, na forma, no conteúdo, de fazer com que os jovens também tenham essa experiência. Mas o rádio está aí, está fortalecido, está super firme, forte e não vai morrer jamais. Né? E uma dúvida que eu tenho assim com relação a números mesmo. Os números que vocês fazem no YouTube, assim, nas transmissões com imagem, eles já são empatados com o número que vocês fazem no rádio? O rádio já superou? Como é que é essa métrica, né? Na Bandeirantes a gente tem o rádio ainda, o dial mais forte. Ainda com audiência maior do que no YouTube. O dial na Bandeirantes é muito forte, muito forte. Mas os nossos números nas redes sociais, eles crescem ano a ano. Que é natural, claro. Né? O público vai descobrindo, vai percebendo, mas pra gente o dial ainda é bem mais forte. Com o advento das redes sociais, as transmissões esportivas mudaram, na sua opinião, ou não? Mudaram. Continuam na mesma dinâmica? Não, mudaram. Eu acho que a gente mudou do conteúdo porque vieram novos profissionais com uma linguagem diferente. Esse pessoal mais jovem vem com a linguagem já da internet, a linguagem das redes sociais. Então mudou. Se você pegar uma transmissão de 60 anos atrás, é completamente diferente do que é hoje, como era diferente também de 30 anos atrás. A gente teve algumas revoluções. O Osmar Santos revolucionou um momento da transmissão no rádio. Depois você teve a chegada da internet, que mudou muito. Eu coloco sempre o telefone celular como a grande revolução das transmissões esportivas. A partir da chegada da telefonia celular, lá nos anos 1990, que a gente começou essa transformação. Porque antes a gente fazia transmissão de maneira analógica através de linha telefônica. Depois isso começou a ser digitalizado através da telefonia celular e com a chegada da internet, mais ainda. Hoje a gente faz uma transmissão de futebol
com aparelhos mínimos. Há 30 anos, 40 anos atrás, você precisava de uma parafernália para transmitir um jogo de futebol num estádio. Era difícil, né? Você tinha relatos lá de gente que, às vezes, subia em árvore, em poste, para poder pegar uma linha telefônica e fazer uma transmissão de um treino de seleção, de um jogo de futebol. Então, hoje é muito mais fácil. Hoje a gente transmite pelo YouTube com um smartphone. Um telefone, a gente entra de qualquer lugar do mundo, na rádio, na televisão, em qualquer lugar. Então, mudou muito, modificou bastante a forma e o conteúdo também, né? E cara, assim, você assumiu uma condição também, com esses seus 17 anos agora, fora a sua primeira passagem na Band, de chefia lá no jornalismo do esporte da rádio, não é isso? Isso, da rádio. Há quanto tempo você está nessa função e como que é adquirir um cargo de gestão que você lida com a expectativa de outras pessoas, tem as frustrações, tem que fazer as devidas correções do jeito certo, cada um à sua maneira. Como que foi a sua escola para poder se adaptar e tentar exercer essa função da melhor maneira possível, assim? Então, eu nunca planejei na minha carreira uma posição de gestão. Isso acabou surgindo. Minha primeira posição de gestão, bem da verdade, foi entre 2007 e 2010. Eu fui presidente da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E ali eu tive uma aula de gestão, porque presidir a associação é difícil, né? Você lida ali com um dinheiro contadinho, é pouco, é a mensalidade ali dos sócios. Então, eu tive que aprender muito sobre contabilidade, sobre finanças, sobre marketing, administração de pessoal. Foi uma escola ali para mim. Eu nunca tinha essa experiência, nunca tinha tido essa. O presidente da CESP é remunerado, não? Não, né? Uma coisa. Chega até lá, até esse cargo. Então, na época, eu fui convidado pelo então presidente, o Paulo César, o Paulinho, que era um grande amigo, e o Paulo Calçade era o vice-presidente dele, eram dois amigos, né? Eles estavam saindo, o Paulinho me convidou e... O Paulinho do blog do Paulinho? Não. O Paulo César Correia. Ele foi um jornalista da Gazeta Esportiva, foi um cara da escrita, né? Um grande jornalista. Era o Paulinho, o presidente, e o Paulo Calçade, o vice. Sim, e aí eles os convidaram, e eu e o Luiz Carlos Quartarolo, foi o meu vice, não é o Lula, nós assumimos a CS porque você tem que contribuir, né? Não tinha mais gente ali disposto naquela oportunidade para poder assumir a CESP. Milton Neves também, na época, me falou muito, você precisa assumir a CESP, e eu acabei assumindo. E nesses 3 anos que eu e o Lula ficamos à frente da CESP, foram aulas, né, de gestão. E depois disso, em 2013, então na Bandeirantes, o Sérgio Patrick era o chefe de esportes da Rádio Bandeirantes. Ele era o coordenador de esportes. E o José Carlos Carbone, querido Carbone, que já não está com a gente mais também, era o diretor da rádio. E o Patrick estava deixando a posição para poder se mudar para os Estados Unidos. Ele ia se mudar para os Estados Unidos. Ele se casou com uma americana, a Lindsay, eles iam para Nova York. O Carbone me chamou e falou, olha, eu preciso que você assuma essa função, eu preciso de alguém com experiência, alguém que as pessoas tenham respeito, eu preciso que você assuma essa função, me pediu. Falei, Carbone, eu nunca desempenhei isso, eu não tenho isso como ideal na minha vida profissional. Falou, eu sei, mas eu tenho certeza que você vai se dar bem. Acho que ele tinha visto que eu tinha feito uma boa gestão na frente da CESP. E aí eu aceitei o convite dele. Falei, acho que ele não vai me deixar muito tempo aqui. Acho que logo, logo ele vai arrumar alguém para colocar no lugar. E aí de 2013 para cá, então eu assumi essa função lá na Rádio Bandeirantes. Nesse período eu fiquei um tempinho fora, fiquei uns 2 anos e meio fora, período em que o Bernardo Ramos esteve à frente lá do departamento, e depois, na pandemia, no meio da pandemia, eu retomei a função lá e estou até hoje, né? E a gente estava conversando em off aqui, o quão é difícil, né? Você estava falando dessa sua posição, de às vezes ter que tomar uma decisão
sei lá, desligar um amigo da empresa. Certamente. Certamente porque eu também estou na função do microfone, eu não estou só na gestão. Sim. Então, eu tenho ali amigos. São amigos que eu fiz ao longo da minha profissão, ao longo da minha jornada. E teve uma época que eu tive que dispensar amigos irmãos, como o Alexandre Pretzel, como o Mauro Betting. Eu tive que demitir essas pessoas que são meus irmãos. Isso é muito duro, né, porque é uma hora que, enfim, eu sou o gestor, eu tenho que tomar uma posição, e que muitas vezes não é uma posição minha, não é? Mas eu tenho que tomar. E aí depois, nessa minha volta, eu recontratei o Alexandre Pretzel, eu consegui recontratar o Pretzel, né? Trouxe de volta o Pretzel. E o Mauro, ano passado, veio também, voltou, mas o Mauro, infelizmente, agora também nos deixou mais uma vez, voltou para a PAN. Mas, assim, bom, eu pelo menos trouxe o Mauro de volta, né?